CBN Noite Total. Vamos entender aqui alguns pontos da reforma tributária. Hoje o governo encaminhou, na verdade encaminhou ontem, hoje detalhou, fez uma entrevista coletiva para detalhar a regulamentação que está sendo proposto como regulamentação da reforma tributária. E é muita coisa, são mais de 500 artigos. Isso ainda vai ser discutido no Congresso, vai ao plenário. As mudanças começam a valer a partir de 2026 e serão totalmente implementadas até 2030. Quem vai nos ajudar a entender alguns pontos do que propõe aqui o governo na sua regulamentação da reforma tributária é o Eduardo Natal. Ele é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a ABAT. Eduardo Natal, muito boa noite. Boa noite, Tânia, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos lá, tem muita coisa, né? Eu elenquei aqui alguns pontos, mas assim, de uma forma geral, o governo diz que a ideia é simplificar e dar mais transparência ao pagamento de impostos, e a gente está falando aqui só de consumo, né? É uma reforma tributária que incide só sobre o consumo, por enquanto. Quem sabe mais para frente a gente tenha outras reformas tributárias. O que vai mudar? E, de fato, assim, de uma forma geral, o que é o IVA? De fato, isso representa uma simplificação e uma maior transparência, Eduardo? Bom, a ideia é essa, né? São princípios aí que regem essa reforma, né? Simplicidade, transparência, neutralidade. Isso acaba sendo realmente a coluna vertebral, né? O que norteia essa reforma. O IVA, ele é um tributo. O Brasil ele não praticava exatamente o IVA, né? O Brasil tem alguns regimes jurídicos de tributos sobre consumo muito específicos, e o IVA é uma tributação que tem como base o direito dos contribuintes de se apropriarem de créditos tributários, de tributos pagos em etapas anteriores ou em cada etapa da cadeia de produção e de consumo, de comércio, nas etapas subsequentes. Então, ele incide sobre várias etapas, desde a produção de um bem ou de um serviço, né? Essa cadeia econômica, ela vai avançando. Então, nós temos a produção do bem ou a produção do serviço, depois esse serviço ou esse bem ele passa por algumas etapas comerciais até que ele se destine ao consumidor. A ideia é que exista uma neutralidade, que nós tenhamos uma absorção do impacto tributário, uma equalização, perdão, do impacto tributário em cada uma dessas etapas, para que efetivamente o tributo que incidiu sobre todas essas etapas, ele fique claro e evidenciado para a etapa final ao consumidor. É diferente do que nós temos hoje, Tânia, porque hoje nós temos, por exemplo, alguns tributos que incidem sobre o consumo e incidem de forma diferente entre cada um deles. ICMS são os estados que cobram, o ISS, os municípios, o PIS e a COFINS são cobrados pela União Federal. Cada um desses tributos tem um regime jurídico próprio. E portanto, eles criam uma grande dificuldade até para o consumidor entender qual é a carga tributária e qual é o impacto de tributo que tem em cada bem que ele consome. Quando se modifica esse sistema atual pelo novo, em que se cria um imposto que é a CBS e o IBS, são impostos gêmeos. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços e o IBS é o imposto sobre bens e serviços. Elimina-se o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS por esses dois tributos que são idênticos, muito parecidos, para não dizer idêntico, mas idênticos, são bem similares, né? E aí nós vamos ter uma regra só, incidindo sobre todos os bens materiais e imateriais e serviços que são produzidos e consumidos no Brasil.
Eu acredito Entendi. que esse ponto ele é bastante interessante, porque ele pode dar, de fato, uma transparência maior para o consumidor, né? Nossa, e do jeito que é hoje é confuso, porque tudo bem, o consumidor não necessariamente precisa saber, ele vai lá e compra, mas para quem está produzindo, para quem está vendendo, é, lidar com esses impostos todos deve ser uma dificuldade tremenda para os negócios, né? Então vai facilitar também para o empresário, é isso? Eu entendo que sim. Eu acho que para o empresário, claro que não vai ser algo imediato, porque nós vamos ter um período de transição. Então, nós vamos ainda conviver com o sistema atual por até 2033, porque existe um período de transição. Então, nós vamos ter um período de teste em 2026, ainda incidindo todos esses outros tributos que eu comentei, e com uma alíquota teste para a CBS e para o IBS. Depois, em 2027, começa a incidir a CBS e vai se eliminando o PIS e a COFINS. Posteriormente, em 2029, nós vamos ter a gradual eliminação do ISS e do ICMS até 2033. Então, a gente ainda vai passar quase uma década convivendo com esses tributos Entendi. mais complexos. Que Mas tem que eu ter acho uma que transição, não pode ser abrupto, é isso? então, os agentes da reforma tributária entenderam que não, porque também existe o lado dos estados, dos municípios e da União que não querem perder a arrecadação. Então, fazer uma mudança muito radical, é uma mudança bastante Uhum. importante, de uma maneira única e uma virada de chave, né? Ficou realmente difícil até para garantir níveis de arrecadação que os entes tributantes, né, os entes federativos necessitam para Tá. conduzir a coisa pública. Então, a gente tem esse período de transição. Mas um ponto que eu acho que é interessante, eu até complementar da primeira pergunta, e aí tem a ver, inclusive, para os empresários e também para o consumidor, é que a ideia do IVA é exatamente não sobrecarregar, não onerar todas as etapas produtivas. A ideia desse novo tributo é que ele possa ser, na medida em que ele venha a ser pago, porém reaproveitado em cada etapa como crédito para os agentes de cada etapa, ele não crie uma sobreposição de incidências. Porque hoje nós temos sobreposições de incidências, tributo incidindo sobre tributo constantemente, o que onera produção e consumo. Com o IVA, né, que na verdade aqui no Brasil é a CBS e o IBS, né, um IVA nacional aqui, não é idêntico ao IVA, por exemplo, que tem nos países europeus, a ideia, o objetivo é que a gente não tenha mais essa sobreposição toda. Vamos ver. Tá. Que aí o imposto hoje encarece, e aí depois o próximo imposto já vai incidir sobre esse valor que já estava encarecido pelo imposto que estava sendo cobrado antes. É isso? Aí vai Exato, é isso fazendo uma mesmo. cadeia de imposto sobre. Nossa, que bagunça. E o Entendi. preço dos bens fica muito mais É, alto, porque nós claro. temos vários tributos incidindo sobre esses bens. Sim, sim. Bom, muito bom. E aí a gente tem uma alíquota padrão de 26,5%, que ainda é alta, né, comparado com outros países, mas o governo diz que, na verdade, hoje é mais alta do que isso. É isso? Eu não posso afirmar, eu acho difícil afirmar que hoje é mais alta, porque hoje a gente tem tributações muito específicas para vários bens, produtos e serviços. Então, nós vamos encontrar, por essa diversidade de tributação que a gente tem hoje, essa complexidade, produtos que são muito tributados e outros que são completamente desonerados, o que inclusive é um ponto muito importante de a gente dirimir agora com a reforma tributária, para que a gente tenha uma certa equidade, né? Que todos os bens, claro, excepcionalmente temos que ter uma redução de alíquotas ou até uma eliminação de tributação sobre cesta básica, é importante, outros elementos que essa reforma traz. Então, o 26,5% é o que se está colocando hoje, né? Até uma semana atrás dizia-se que seria 27,5%, já se chegou a imaginar que seria 28%, mas o que eu acredito que vai ser um bom termômetro vai ser o primeiro ano de incidência, que nós vamos ter em 2026 uma alíquota teste de 1%. Então, esse 1% é 0,1% para a CBS e 0,9% para o IBS. E aí nós vamos ter uma ideia
de quanto isso seria capaz de arrecadar para fazer frente quando a reforma terminar. Então, eu acho que ali nós vamos ter uma ideia. Se vai ser 26,5, se vai ser menos ou se vai ser mais, isso depende realmente da prática. É uma questão que não vi ainda, e acho que não tem mesmo nenhum economista, por exemplo, cravando qual vai ser a alíquota específica. Nossa, então são só estimativas, é na prática mesmo que a gente vai saber como é que vai ser o impacto disso, dessa carga tributária. Com certeza. Agora ainda não é só uma ideia, não é ainda uma certeza. Bom, agora vai para o Congresso e a gente sabe que lá tem os lobbies, então pode ser que muitos outros setores entrem com isenção, a gente não sabe, vai depender das pressões ali políticas. Mas, pelo que a gente tem até agora, a gente tem isenção na cesta básica, né? O cashback para as pessoas do Bolsa Família, a gente tem medicamentos, alguns medicamentos também sem impostos. Por outro lado, a gente tem produtos que poluem ou fazem mal para a saúde com imposto maior. Enfim, essa configuração, na sua avaliação, é uma justiça tributária? Mais do que é hoje? Você falou que hoje tem setores que pagam mais e menos. Hoje tem alguma lógica de justiça tributária nessas concessões maiores ou menores de imposto? E essa nova forma parece mais criteriosa na sua avaliação? Eu acho que ela é mais equânime, acho que ela é mais criteriosa se ela realmente não for deturpada, tá certo? O que nós temos hoje é um sistema que até em princípio, quando lá na Constituição de 88 foi idealizado, seria até bastante harmônico. Porém, a gente passou anos e anos aí verificando, né, uma série de alterações legislativas ou até de emendas constitucionais criando benefícios fiscais, benefícios setoriais. Então, quer dizer, os estados, os municípios e a União, eles precisam ter, claro que o contribuinte também, né, não pode, tem um limite para pagamento de tributo que eu acho que tem que estar dentro de um limite de capacidade contributiva, senão você não consegue fazer com que os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, consigam arcar com a carga tributária, né, se ela se tornar extremamente elevada. Por outro lado, essa gama de tributos que em princípio lá na Constituição de 88 parecia ser bastante harmônica, ela começou a sofrer uma série realmente de alterações específicas, né? O que a gente até chama, né, jabutis, quer dizer, toda a legislação tributária nova ou que está sendo debatida, quando vai para aprovação, na última hora entra algum benefício. Aparece algum setor beneficiado do nada, né? Exato, e isso acaba criando um desequilíbrio, porque nem sempre isso está justificado por um orçamento, por uma análise econométrica, né? Quer dizer, de econometria. Agora, o novo, eu acho que é um organismo que pode ser mais eficiente. E a gente precisa ter, como cidadãos, como país, vamos dizer, essa capacidade, essa honestidade nesse momento que está no Congresso, de aprovar a melhor reforma possível, exatamente por quê? Porque se a gente começa também com esse novo sistema a desonerar demais certas áreas, a arrecadação pode cair. E aí o que acontece? A alíquota aumenta, porque para os governos poderem fazer frente às desonerações, eles vão precisar aumentar a alíquota. Claro, então, porque alguém vai ter que pagar mais para o outro pagar menos. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa modulação de alíquota ela vai depender muito de como vão ser as concessões daqui para frente. Quem vai fazer o lobby mais forte? Isso é fato. O lobby é válido, né? É válido, mas aí, né, tem que ter critério, né? Claro. Porque senão todo mundo é merecedor de uma isençãozinha, mas tem que ter critério, né? Tem que ter muito critério. Bom. Bom, Eduardo Natal, muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedora aqui a conversa. Muito obrigada, boa noite. Ótimo, Tânia. Obrigado, boa noite. Valeu. O Eduardo Natal, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, ele é presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, que é a ABAT. Nos explicando aqui alguns pontos, né? Claro que é um assunto muito árido,
né, técnico que é a reforma tributária, mas deu para ter uma ideia aqui, que a ideia é simplificar, né, tantos impostos que vão incidindo ao longo da cadeia produtiva, simplificar no IVA, que na verdade ele disse que o IVA é constituído de 2 impostos ali, não é um único imposto, como em outros países, mas enfim, simplificar essa cobrança de impostos, dar mais transparência também, porque aí acho que fica mais claro para o brasileiro quanto que ele está pagando de imposto, faz uma justiça tributária ao conceder mais isenção para os mais pobres, e também medicamentos terão mais isenção. O que mais aqui? Alguns setores de profissionais liberais também vão pagar menos imposto. Alimentos que fazem mal para a saúde, carros poluentes, tal, isso aí já vai ter que pagar mais imposto justamente para desestimular o consumo. É isso, um resumo aqui, uma pincelada do que está em pauta sobre a reforma tributária. Bom, o que